As selvas úmidas do Sudeste Asiático apresentaram o palco para um dos confrontos mais mortais da Guerra Fria, onde as filosofias de democracia, comunismo e nacionalismo se chocaram em uma guerra amarga, brutal e sangrenta. O Vietnã nasceu das cinzas do colapso do Império Francês, mas era um país dividido, unido, com ambos os lados sonhando com a unificação, mas sem compromisso quando se tratava de suas próprias crenças. Durando 19 anos e reivindicando mais de 2 milhões de vidas, a Guerra do Vietnã foi tanto uma batalha de vontades quanto de táticas e armas. E nesse aspecto, o Norte comunista e seus apoiadores no Sul, o Viet Cong, tinham vontade de sobra, tanto que nem mesmo a tecnologia do Ocidente poderia diminuir seu impulso para a vitória. Embora o Sul do Vietnã tenha eventualmente caído para o Norte comunista, a história, particularmente no Ocidente, vê o conflito como uma tragédia americana, dado o dano que causou ao prestígio, influência e até à própria sociedade americana. Porém, os Estados Unidos não estavam sozinhos na defesa do Sul do Vietnã. Eles convocaram uma série de aliados-chave para apoiá-los, não apenas militarmente, mas diplomaticamente. Hoje, discutiremos a Guerra do Vietnã para examinar o envolvimento de um desses aliados-chave na guerra pelo Vietnã à Austrália. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Após a retirada das forças francesas da região em 1954 e a criação do Vietnã do Norte e do Sul, cada um com seus respectivos aliados da Guerra Fria, Moscou no Norte e Washington no Sul, os Estados Unidos temiam que, com os soviéticos e chineses, apoio, o Norte eventualmente dominaria o Sul, criando um Vietnã unificado e comunista. Isso então teria um efeito dominó com países vizinhos como o Camboja, enfraquecendo severamente a influência ocidental na região e prejudicando a posição dos Estados Unidos no tabuleiro global da Guerra Fria. Portanto, os Estados Unidos instigaram um enorme programa de ajuda militar ao Vietnã do Sul e convocaram aliados que considerava mais confiáveis para apoiar o programa. Isso incluiu a Austrália, a Coreia do Sul e o Reino Unido. Enquanto as forças especiais britânicas passaram suas experiências de combate na selva, o Reino Unido optou por não implantar suas forças, para a grande frustração de Washington. No entanto, o governo australiano em Canberra viu a situação deteriorante no Vietnã tanto como uma ameaça quanto uma oportunidade para fortalecer os laços com os Estados Unidos. Neste ponto inicial, acreditava-se que fornecer aos sul-vietnamitas os meios e a capacidade de combater os guerrilheiros comunistas no Sul, conhecidos como Viet Cong, seria a melhor maneira de garantir o país, enquanto as forças dos Estados Unidos e aliadas estabeleciam uma grande presença na área para dissuadir o envolvimento direto do Norte. Fornecer o equipamento ao Sul era uma coisa, mas o exército do Sul do Vietnã tinha pouca experiência em usá-los em combate, então conselheiros foram enviados para treiná-los. Em 3 de agosto de 1962, 30 oficiais do exército australiano, comandados pelo especialista em guerra na selva, Coronel Francisco Serang, desembarcaram na capital do sul do Vietnã, Viet Cong. Esta era a capital, Saigon, onde foi formada a equipe de treinamento do exército australiano no Vietnã, simplesmente chamada de equipe, no jargão do exército australiano. Trabalhando sozinhos ou em pares, esses conselheiros foram incorporados ao exército do sul do Vietnã, seja como instrutores, ou em alguns casos comandantes de campo, trabalhando para desalojar as forças do Viet Cong, que haviam capturado grandes áreas do campo rural, criando um cenário de guerra diária para Saigon e seus aliados. Com o tempo, essa força iria crescer, para eventualmente incluir cerca de 217 membros, e eles ganharam uma reputação por serem carregadores duros. Kevin Dasher Whitley, de 28 anos, juntou-se a eles no início de 1965. Whitley mostrou bravura no começo de sua missão, quando, em um confronto entre a unidade do sul do Vietnã, a que pertencia, e o Viet Cong, uma menina ficou encurralada no fogo cruzado.
sem considerar o próprio risco, correu até ela e a levou para a segurança. Poucas semanas depois, as forças do Viet Cong alcançaram Saigon. Em 13 de novembro de 1965 participou da remoção das forças do Viet Cong, perto da aldeia de Tra Bon, onde foram atacadas, e o australiano João Swanton foi ferido. Whitley auxiliou na recuperação de seu colega, levando-o até os médicos. Com pouca esperança para eles, os sul-vietnamitas começaram a se retirar, mas Whitley se recusou a deixar Swanton, e ele foi visto pela última vez com 2 granadas de mão, esperando o ataque do Viet Cong, que foram posteriormente ouvidas detonando. Por suas ações, Whitley foi condecorado postumamente com a Cruz de Vitória, a maior condecoração por bravura nas forças da Commonwealth e a primeira das 4 concedidas a australianos durante a guerra. Quando Whitley foi morto perto de Tra Bon, a Austrália já estava seguindo o exemplo dos Estados Unidos, aumentando seu envolvimento no crescente conflito à medida que o exército norte-vietnamita se envolvia cada vez mais nos combates. No sul, indo além de um simples papel consultivo e instigando uma política de combate direto. O primeiro-ministro australiano Robert Menzies fez o anúncio ao parlamento australiano em 29 de abril de 1965, dizendo: "É nosso julgamento que a decisão de comprometer um batalhão no Vietnã do Sul representa a contribuição adicional mais útil que podemos fazer para a defesa da região. Neste momento, a tomada do Vietnã do Sul seria uma ameaça militar direta à Austrália e a todos os países do Sul e Sudeste da Ásia. Deve ser visto como parte de um impulso da China comunista entre os oceanos Índico e Pacífico." Embora compreensivelmente houvesse algumas reservas sobre o envio de tropas de combate, geralmente a medida era apoiada pelo povo australiano. Menzies, prevendo que a Austrália provavelmente teria que aumentar seu compromisso, introduziu uma política menos popular. Menzies lançou o esquema de serviço nacional no ano anterior para recrutar jovens aptos para o serviço no Vietnã. Menzies também enfrentou oposição, de forma bastante inesperada, do primeiro-ministro do Vietnã do Sul, Phan Huy Quat, que temia os benefícios de propaganda para os comunistas se mais tropas estrangeiras entrassem no país, embora a pressão dos Estados Unidos silenciasse suas preocupações. Menzies enfrentaria mais tarde controvérsias sobre alegações de que ele enganou o parlamento sobre os destacamentos, já que ele o apresentou como Em junho de 1965, o primeiro regimento real australiano chegou à província de Ban Hoa para iniciar operações de combate. Eles eram cerca de 800 pessoal e, embora isso fosse uma gota no oceano comparado aos Estados Unidos, que haviam destacado mais de 200 mil do ponto de vista diplomático, eles enviaram um sinal poderoso de que o mundo ocidental estava unido para impedir a propagação do comunismo no Sudeste Asiático. Isso também intensificou a relação entre Austrália e Estados Unidos, que Menzies visava a gerar um acordo comercial e de segurança favorável. Em 26 de janeiro de 1966, Menzies se aposentou da vida pública e foi sucedido por Harold Holt, que logo viajou para os Estados Unidos para se encontrar com o presidente Lyndon B. Johnson para afirmar o apoio da Austrália à guerra no Vietnã, declarando que a Austrália era um amigo firme que estaria totalmente com LBJ. Holt se comprometeu com um adicional de $1.000. Mesmo apoiando os Estados Unidos, os planejadores australianos buscavam garantir que suas tropas não fossem simplesmente uma extensão das forças americanas, objetivando a maior autonomia tática possível. Isso levou a um dos maiores compromissos da Austrália com a luta, a saber, o envio da primeira Força-Tarefa Australiana, ou ATF, que foi abastecida pela Marinha Real Australiana, um ATF inicialmente composto por 2 batalhões do Regimento Real Australiano, embora isso tenha aumentado para 3 em 1968, à medida que o ritmo das operações aumentava. Estes foram apoiados por um regimento de artilharia e um esquadrão de tanques Centurion, transportadores blindados de pessoal e equipes de forças especiais SAS. Apesar do seu nome, a Nova Zelândia também enviou tropas para um ATF, fornecendo baterias de artilharia adicionais e companhias de infantaria, que lutaram junto aos aliados australianos. Por sua vez, a Real Força Aérea Australiana enviou transportes DHC-4 Caribou do número 35 Esquadrão Útil no Vietnã
devido à sua decolagem e aterrissagem curtas e design robusto. Estes foram acompanhados por helicópteros Bell UH-1 do nome 9 Esquadrão, universalmente conhecidos como Hueys, e a aeronave que viria a simbolizar o combate no Vietnã. A Marinha Real Australiana também enviou destroyers e barcos de patrulha para fornecer segurança marítima ao longo da costa vietnamita, e para parar e revistar embarcações vietnamitas que poderiam estar fornecendo armas ao Vietcong. Dentro de meses após chegar ao teatro, as tropas australianas, que incluíam um grande número de recrutas, se encontraram envolvidas no que se provaria uma das batalhas mais sangrentas de sua guerra no Vietnã. Em 18 de agosto de 1966, 108 homens da Companhia D, 6º Batalhão, 6º Regimento Real Australiano, se viram cercados por uma força de 2.000 Vietcong e tropas norte-vietnamitas perto da plantação de borracha em Long Tan. Na noite anterior, eles haviam sofrido pesado fogo de morteiro, e depois que a inteligência australiana conseguiu identificar a origem do fogo inimigo, eles responderam com artilharia de campo, que silenciou o ataque. Os homens da Companhia D foram então encarregados de rastrear de onde o fogo havia vindo, e depois seguir a retirada dos comunistas. Percebendo que estavam sendo seguidos, as tropas comunistas decidiram voltar e tentar cercar a força australiana, que eles superavam em número de 20-1. Sob intenso fogo, as tropas australianas resistiram às sucessivas ondas de tropas comunistas, usando ataques de artilharia precisos para enfraquecer os assaltos, enquanto uma força de resgate com veículos blindados M113 dos Estados Unidos reforçava sua posição. Foi rapidamente montada e enviada ao local. Para manter a Companhia D lutando, 2 helicópteros UH-1 do NOR 9 Esquadrão enfrentaram intenso fogo inimigo para trazer munição adicional. A escuridão já havia caído quando os APCs se arrastaram até o local da luta e começaram a evacuar os mortos e feridos. Com 18 homens mortos e mais 25 feridos, os australianos inicialmente viram a batalha como uma derrota. No entanto, uma vez revelado o quadro maior, essa derrota se transformou em uma vitória espetacular. As forças comunistas preparavam-se para um grande ataque naquela noite. No entanto, a luta em Long Tan os prendeu por tanto tempo que o ataque foi cancelado. Apesar da contestação dos números exatos por ambos os lados, é consenso que as perdas do Vietcong e dos norte-vietnamitas superaram significativamente as dos australianos. Com números australianos alegando até 250 mortos, embora historiadores debatam o quanto esse prejuízo impactou nas operações do Vietcong na região. A batalha mostrou que, apesar de muitos recrutas desmotivados, os australianos eram uma força respeitável. O comandante-geral dos Estados Unidos, William Westmoreland, posteriormente, expressou admiração pelos aliados australianos. O poder aéreo da Austrália expandiu-se em 19 de abril de 1967, com a Hydrae RAF implantando bombardeiros Canberra ingleses na base americana de Phan Rang, Vietnã do Sul. De lá, eles voavam em média 8 missões por semana em apoio à guerra contra os comunistas. Apesar de sua simplicidade relativa em comparação com os aviões de guerra americanos extremamente avançados, como o A-6 Intruder, os Canberras ganharam uma reputação invejável por precisão, entregando bombas não guiadas a até 45 metros dos pontos de mira e voando tão baixo quanto 800 pés para fornecer apoio aéreo próximo às tropas. O A-6 Intruder foi empregado pela Força Aérea Australiana no início da Segunda Guerra Mundial. Na Austrália, o movimento anti-guerra exigia a retirada das tropas australianas do combate. E enquanto eles ganhavam muita atenção na imprensa, o apoio ainda era bastante forte para a guerra. Isso apesar do próprio Departamento de Defesa da Austrália ter divulgado um estudo que concluiu que se o Vietnã do Sul caísse para os comunistas, as ameaças à Austrália seriam mínimas. No entanto, o que foi universalmente acordado pelos australianos no final de 1967 era que, enquanto suas tropas haviam ajudado os Estados Unidos e o Vietnã do Sul a impedir que este último caísse para o norte, um fim para os combates parecia não estar mais próximo do que quando Menzies anunciou ao parlamento que as tropas australianas seriam implantadas quase 3 anos antes. Em 1968, o Vietcong e o exército norte-vietnamita iniciaram a Grande Ofensiva Tet.
A ofensiva, conhecida pelo povo vietnamita, foi coordenada para atingir locais-chave simultaneamente, visando sobrecarregar as forças do Sul. E isso incluiu um ataque às tropas australianas. Antes, a luta era muito mais um assunto de estilo guerrilheiro de emboscadas e ataques rápidos, mas agora era uma guerra aberta nas ruas do Vietnã do Sul e depois de volta para o campo. Foi um grande risco para as forças comunistas que, no final, perderam, pois era o tipo de guerra que o exército australiano sempre desejou. A ofensiva do Tet foi, em última análise, um fracasso, mas, em uma cruel ironia para os vencedores, cenas do derramamento de sangue foram transmitidas em televisões por toda a Austrália, apenas alimentando o ressentimento de continuar mantendo jovens australianos lutando por uma causa cujos méritos muitos agora estavam incertos. Assim, enquanto uma força da ATF estava prestes a atingir o pico de 7.672 australianos e 552 neozelandeses em 1969, a escrita já estava na parede, pois o objetivo de trazer as tropas para casa se tornou uma questão política em Canberra. Enquanto isso, os combates prosseguiam, com as forças comunistas resistindo à rendição. Como se desalojar os comunistas de seus refúgios não estivesse esgotando a força e o moral australianos o suficiente, muitas tropas australianas também estavam sendo mortas ou mutiladas por minas, que, quando descobertas pelos engenheiros, pareciam bastante familiares. Descobriu-se mais tarde que as minas eram dispositivos de salto em altura australianos colocados pelos próprios australianos, por uma faixa de 10 quilômetros entre Dat Do e a costa para conter o Viet Cong. Em vez disso, o Viet Cong habilmente desenterrou milhares delas e as reutilizou contra os australianos. Após a repulsa inicial das tropas comunistas durante a ofensiva Tet, as tropas australianas e americanas foram então encarregadas de cortar qualquer infiltração adicional em Saigon. Mas o sempre elusivo Viet Cong conseguiu contornar essas forças e atacou a cidade com força, em 5 de maio. Tendo sido derrotados, os comunistas recuaram para o campo, e na esperança de desferir um golpe contra eles, uma ATF foi redirecionada para cortar seu caminho. Estabelecendo bases de fogo ao longo de sua rota de fuga, chamadas Coral e Coogee Coral, sofreu um pesado ataque na noite de 12 de maio, com o perímetro australiano sendo violado e apenas o poder de fogo superior ao exército australiano. Isso evitou a invasão total da base. Coral seria novamente atacada em 22 de maio, após o qual os australianos partiram para a ofensiva, incluindo o uso de tanques Centurion para avançar sobre a sede regional do exército norte-vietnamita. Estabelecendo uma nova base de apoio de fogo chamada Balmoral, os australianos sofreram um pesado ataque em 26 de maio, e isso foi seguido por mais ataques nos dias seguintes, com os combates continuando até junho, enquanto os australianos lutavam para assumir o controle da área. Novamente, o combate era mais reminiscente da guerra convencional na selva, em oposição às ações de guerrilha, sendo a maior batalha de nível de unidade da Guerra da Austrália, reivindicando até 267 tropas inimigas mortas, com a perda de 25 dos seus próprios. Tendo atingido o pico em 1969, o número de tropas australianas estava agora prestes a cair, pois o governo australiano, agora sob a liderança de João Gordon, decidiu redirecionar o esforço australiano de volta para o treinamento dos sul-vietnamitas para assumir a maior parte das operações de combate. Isso expressava a política americana, a vietnamização, com membros da Unidade de Assuntos Civis da Austrália, esforçando-se para conquistar o apoio dos sul-vietnamitas e suprimir o apoio ao Viet Cong. Em novembro de 1970, no MEM, 8º Regimento Real Australiano foi retirado após completar seu turno de serviço, mas não foi substituído, sinalizando o início da retirada das tropas australianas. Contudo, para muitos em casa, a situação não progredia suficientemente rápido, uma vez que centenas de milhares de manifestantes anti-guerra provocaram muitas vezes confrontos violentos com a polícia. Milhares de jovens também se recusavam a se registrar para o recrutamento para o Vietnã. Levaria mais 2 anos para que as operações de combate parassem e as tropas retornassem em dezembro de 1972. No entanto, a equipe permaneceu no país por um pouco mais de tempo, continuando seu vital papel de assessoria, até o momento em que também se retiraram no ano seguinte,
eles haviam perdido 33 homens em combate, com mais 122 feridos, mas haviam ganhado mais 3 cruzes de vitória para se juntar à de Whitley. Soldados australianos ficaram no país para proteger a embaixada até a evacuação do pessoal em 1902. Antes de Saigon finalmente cair em 1975, trazendo um fim à guerra no Vietnã. No total, cerca de 60 mil australianos serviram no Vietnã, dos quais pouco mais de 15 mil eram recrutas. 521 australianos e 37 neozelandeses, lutando com um ATF, foram mortos ao longo da guerra, e milhares mais foram feridos, enquanto inúmeros outros sofreram os efeitos de transtornos de estresse pós-traumático. Analisar os sentimentos da Austrália sobre a guerra hoje é talvez mais difícil do que quando se olha para o envolvimento dos americanos. Estando muito mais perto do Vietnã do que o continente americano, muitos australianos se sentiram genuinamente ameaçados pela expansão comunista em 1965, alimentada pelo apoio chinês. Algo que continua a ser vivenciado por muitos australianos hoje. A condução da guerra, especialmente em relação à conscrição, é controversa. Muitos australianos acreditavam que seria um golpe de sorte, mas um desastre sem ela. Tais medidas só devem ser tomadas se a Austrália for atacada diretamente, como durante a Segunda Guerra Mundial. Como nos Estados Unidos, o envolvimento australiano no Vietnã manchou seriamente a reputação do governo e gerou ressentimento contra eles, enquanto influenciava a cultura australiana e até mesmo a identidade australiana. Mas, independentemente do impacto mais amplo na sociedade australiana, muitos australianos se orgulham do envolvimento de seu pessoal de serviço e do heroísmo e comprometimento que demonstraram, lutando em uma guerra que, mesmo na época, muitos acreditavam ser impossível de vencer. E aí você tem a Guerra do Vietnã da Austrália. Deixe seu comentário e reações abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.